Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, boa noite. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na sua TV. Hoje o papo é de saúde e o tema é oftalmologia, mitos e verdades. De acordo com o IBGE, cerca de 35 milhões de pessoas, equivalente a 19% da população brasileira, tem algum tipo de deficiência visual. Estamos recebendo a oftalmologista a doutora Maríndia Gracioli. Muito obrigado pela presença no programa de hoje. Muito obrigada. Quero agradecer a Amanda e João pelo convite. É um prazer fazer parte desse programa. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. E aqui na tela aparece o número do nosso WhatsApp, que tu pode aproveitar e já enviar a tua pergunta ou comentário participando então do programa Papo Certo. Fique aí que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos, o Papo Certo também está ao vivo pelo YouTube e Facebook. E você já pode compartilhar o programa através dessas plataformas. E também nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Bom, vamos para a primeira pergunta da noite. Quais são as atribuições do oftalmologista e quais as doenças que esse profissional trata? Então, oftalmologista é uma área da medicina, então a gente faz toda a faculdade de medicina, que são 6 anos, e depois a gente faz mais a formação, são 3 anos de oftalmologia no mínimo, para a gente tratar todas as doenças relacionadas à saúde ocular. Nós vamos falar um pouco, né, doutora, sobre algumas delas, já que são muitas, começando pelo olho vermelho. Quando a pessoa deve começar a se preocupar com isso? Então, o olho vermelho é sempre um alerta, dizendo que tem alguma coisa errada no nosso organismo, de que é que nem se fosse um sininho lá avisando que está na hora de procurar ajuda, né? Então, ele pode ter diversas causas. Uma das mais comuns hoje é o olho seco, né? Então, uso excessivo de aparelhos eletrônicos, ar-condicionado, que acaba retirando a umidade do ar e também acaba retirando a umidade do nosso olho, vai deixando esse olho mais irritado ao longo do dia e que fica vermelho também. Mas também não é só essa a única causa de olho vermelho. Todo mundo acha que olho vermelho é sempre conjuntivite, né? Então, não é só isso. E mesmo a conjuntivite não é uma coisa assim tão simples. Existem vários tipos de conjuntivite e todas delas devem ser tratadas de forma adequada. A doutora tem consultório em Capão da Canoa, né? Isso. Eu lembro que esse ano meu primo estava na praia, deu um pé de vento, entrou areia no olho, olha, se viu mal para poder... Com certeza. Mas aí o que acontece? O olho vermelho daí vem decorrente de areia também? Também, com certeza. Porque a areia, na verdade, a gente chama isso de corpo estranho. Então, qualquer coisa que cai na região ocular, a gente chama de corpo estranho. Ele pode ficar grudado naquela partezinha branquinha do olho, que é recoberta pela conjuntiva, e também na córnea, que é uma lente transparente que protege o nosso olho. Qualquer corpo estranho que cai no nosso olho tem que ser retirado sempre
por um profissional adequado, que é o oftalmologista, e usando produtos adequados também. E sempre usando o colírio ideal. Não é ali tentar tirar com alguma coisa, tentar usar um cotonete. Isso pode acarretar vários danos nessa região. É assoprar o olho ajuda? De Não, forma o negócio alguma. que tenta consertar é pior. Exatamente. Tentar tirar sozinho em casa. Doutora, é verdade que as lentes de contato são todas iguais? De maneira alguma. Existem vários tipos de lente de contato. Existe forma de descarte da lente, por exemplo, que seria o quê? Lente de descarte diário, tu usa, coloca ela pela manhã, final do dia coloca fora. Existe lente de contato de uso mensal, a gente usa durante todo o mês, tirando para dormir e descarta no final do mês. E também existe lente de contato anual, que ela dura um ano inteiro. Então, isso são tempos de descartes, material da lente, existe material gelatinoso, aquela lente molinha que a maioria das pessoas usa. Existe lente RGP, que a gente chama, que é a rígida gás permeável. Então, existe uma infinita formas de lentes com formatos diferentes, formas de uso, cuidados diferentes em cada um. O pessoal, eu não uso lente, né? Meu olho é castanho mesmo, não estou usando aqui nenhuma lente, né? Mas o pessoal tem muita... Eu fico assim, se um dia eu precisar usar, eu acho que eu vou ter muita dificuldade de colocar a lente. O pessoal tem muita dificuldade ou é um receio? Normalmente não. Isso tudo depende da orientação ideal, né? Então, eu sempre falo, a lente de contato sempre deve ser orientada por um oftalmologista. Ele vai dar todas as orientações necessárias, vai ensinar a colocar, a tirar. E isso, como qualquer coisa, tem prática, né? Então, tem técnica específica para colocar a lente. Eu estou de lente nesse momento, inclusive, né? Sou usuária de lente de contato. Então, óbvio que no início tu vai ter uma dificuldade. Em 1, 2 semanas, depois já vai na prática mesmo. E a lente de contato, em quais casos que ela é recomendada? Tem alguma idade mínima para o uso? Não. Então, existem lentes específicas para cada caso, né? Então, a lente de contato, ela serve para corrigir diversos tipos de refração, que a gente chama, ou seja, para corrigir o que o óculos também corrige. E também existem as lentes estéticas, as lentes coloridas, e para corrigir também algum defeito, daquele olho que fica branco, após um trauma, enfim. Então, são as lentes estéticas, lentes para correção de grau. E isso também existem materiais diferentes, enfim, que dá para ser acompanhado. Sobre a idade, também não existe idade mínima, tanto que existem algumas alterações que a criança nasce, ou seja, doenças congênitas, que no tratamento a gente coloca uma lente especial para o recém-nascido também. Aí, no caso desse que tu comentou sobre as lentes que são descartáveis, aí, no caso, a pessoa tem dificuldade de visão. Mas aí, de quando em quando, tem que ir trocando. Claro, a cada 30 dias, porque é descartável. Mas ela faz exatamente a mesma função do óculos, ela não prejudica mais a visão? Não, a lente de contato, sendo usada de forma adequada, não tem perigo, né? É claro que a gente tem que seguir todas as orientações. Tudo tem que ter cuidado, né? Tem que entender assim, eu sempre digo, a lente de contato, o nome já diz, está em contato com o nosso olho. E ela fica em contato com a lente do nosso olho, que se chama córnea, que é uma lentezinha avascular, ou seja, não tem vaso, e o nosso olho precisa respirar para ser saudável. Por isso que, por exemplo, uma lente gelatinosa, em algum paciente com grau alto, tem que tirar ela e usar com cautela, ou seja, às vezes tem que fazer uma pausa da lente, inclusive para o olho respirar e dar aquele tempo também para a lente ficar de molho no líquido, né, e ser higienizada. Geralmente de noite o pessoal deixa de molho, né? Exatamente, tirar para dormir. Mas crianças, eu vejo muito crianças de óculos. Então, mas está dizendo que é comum ter crianças usando lente também? Não, para criança, normalmente, a gente dá preferência para o uso de óculos até pela praticidade, né? Eu sempre falo também que o óculos acaba sendo uma proteção. Então, a criança vai jogar bola, vai fazer uma coisa, o óculos acaba evitando que a criança tenha algum trauma ocular. Então, em relação aos cuidados com a lente, né? Então, você comentou uma que é essa questão de alguns casos, deixá-la num líquido, né? Exatamente. Tem mais algum outro cuidado, assim, que deva ter, assim, com... Vários cuidados. Então, assim, a lente de contato sempre deve ter esse cuidado de usar o produto específico para cada lente. Então, a lente gelatinosa tem produto específico, a lente rígida, gás permeável é outro produto, né? Usar o produto indicado, tirar conforme as orientações, cuidar muito prazo de validade, é o que o pessoal mais faz, compra essas lentes de uso mensal e usa 3, 4 meses a mesma lente para economizar, né? E aí vai dar algum problema depois assim, está com o olho vermelho e não sabe por quê, né? Exatamente. Sabe, doutora, que no início do ano teve um caso muito polêmico do jovem, né, que veio a perder a visão depois do uso das lentes. O que aconteceu nesse caso? Então, bem essa história. A lente não é a vilã, né? A vilã é o uso errado da lente de contato. Então, ali,
muitas vezes é uma lente inadequada para aquele olho, ou seja, uma lente que ficou mais apertada, ou uma lente que não estava encaixando direito no olho. O descarte também, como eu falei, então usou uma lente vencida, usou mais tempo que o normal. Ele, nesse caso, o paciente admitiu que dormia muito de lente de contato, então não fazia a higienização adequada, não usava os produtos indicados, enfim. Então, para acontecer aquilo, tem que ser uma associação de vários fatores. Nesse caso que ficou polêmico, foi o caso da acantamoeba. O que é isso? É um bichinho que está presente na água contaminada, não é tão comum, né? É uma coisa mais rara, mas para esse bichinho desenvolver na lente, a gente tem que ter vários quesitos, várias coisas acontecer para ocorrer essa lesão grave aí, que foi o caso dele. E ele realmente perdeu totalmente a visão ou foi parcial? Não, em muitos casos pode perder. Eu não acompanhei depois ali o que aconteceu na sequência, né? Mas essa acantamoeba, se não for tratada corretamente, por isso essa história, olho vermelho, usa lente de contato, começou a ficar com o olho vermelho, vou tentar esperar ver se passa. Não, tem que procurar ajuda. Então, quanto antes procurar, mais chance tem de salvar o olho. No caso dele, eu não acompanhei direitinho até o final, se fizeram algum tratamento a mais, mas sim, a acantamoeba, se não for tratada adequadamente, pode perder totalmente a visão. O pessoal diz, vou comprar esse líquido para fazer a higienização da lente, né? Vou ali comprar o mais barato, vou comprar da promoção e tal. Pode dar muito problema, né? Muitas pessoas chegam até o consultório usando soro fisiológico para higienizar a lente de contato. A lente gelatinosa lavando com soro fisiológico. Soro fisiológico é água e sal, só tem isso. Então, ele não vai fazer a higienização daquela lente que tem aquela absorção dos produtos, que absorve as proteínas no nosso olho, enfim. Então, tem que usar sempre os produtos específicos, inclusive o colírio lubrificante certo para lente de contato. Porque colírio também não é isso, né? Qualquer um é qualquer um. Não, ele tem a sua diretriz para o que ele serve, não é? Tu fala pra gente rapidinho sobre os colírios, antes do João passar por um assunto também que é muito interessante. Eu já ganhei, inclusive, uma amostra grátis de um colírio aqui antes do programa. Olha aí. Cheguei antes, né? Já ganhei um brindezinho. Eu cheguei depois, já não ganhei. Então, existem vários tipos de colírio lubrificante. No caso dele, ali era isso que ele estava falando. Então, com o mesmo propósito, né? Mas com um conteúdo diferente. Então, existe colírio com conservante, sem conservante, com produto mais oleoso, ou seja, mais viscoso. E aí, quando a gente examina o paciente, a gente vê qual que é a necessidade daquele caso. Muitas pessoas compram um azulzinho, o colírio azul, né, do frasco azul. Né, Pode falar, o Moura Brasil. Moura Brasil. Esse aí Eu uso o verdinho. Eu usava, né? Um verdinho, né? Agora vamos mudar agora. Então, assim, o Moura Brasil é um colírio que tem um produto chamado nafasolina nele. É um veneno para a região dos nossos olhos. Não é só o Moura Brasil, existem vários outros. Que também ele foi inventado, falando dessa forma, para um uso específico. E virou... Todo mundo usa, né? Virou o colírio do mundo. Por quê? Porque quando a gente pinga, o olho fica branquinho na hora. Porque ele faz vasoconstrição, ele fecha os vasos. E o uso contínuo desse colírio vai causar lesão lá no futuro. Então, ele não é um colírio lubrificante. Então, vá muitos cuidados com os nossos olhos, né? Viu? O Moura Brasil deixou de ser referência hoje aqui no Papo Certo. Eu usava outro verdinho, ela já me deu uma indicação. Até vai ser de linha, tem muitos mais os colírios modernos que entraram e tal. Já tem que ficar atento aí, porque também eu tenho que ter um puxão de orelha aqui, porque faz mais de um ano que eu não vou no oftalmologista, então Nossa, João. Doutora, blefaroplastia, o que é e por que é tão importante? Essa é a cirurgia das pálpebras, né? Então, ela é muito procurada hoje até no quesito estético, mas não é somente essa função. A pálpebra tem uma função muito importante para a saúde dos nossos olhos, né? Não é só para maquiagem, aí que a mulherada, colocação dos cílios. Mas essa cirurgia, ela é feita para retirar o excesso de pele e de gordura da região das nossas pálpebras. Pode ser feita tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Você até comentaste que tem 3 cirurgias, né? 2 são estéticas. Isso. E uma pessoa de 47 anos, uma de 50... Pessoas jovens, isso. Jovens, é claro, 47, 51 é jovem, né? E um senhor que vai fazer uma cirurgia que é de necessidade, não é estético daí. Isso, é mais reconstrutiva, né? Então, assim, existe algumas pessoas que necessitam essa cirurgia porque começa a perder o campo de visão superior. O que é isso? Começa a cair tanto a pele que o olho fica mais fechadinho, né? E também aumenta a chance de infecção, já que aquele excesso de pele
acaba acumulando mais gordura, mais escamação da pele e dá mais desconforto para o paciente. E a blefaroplastia realmente eu considero uma cirurgia muito importante, porque realmente, pessoal, vocês aí de casa, para vocês, aqui essa pelezinha que fica embaixo da sobrancelha, ela vai caindo, caindo, caindo e o olho vai fechando e a pessoa realmente começa a enxergar menos, né? Ela tem alguma idade mínima para ser feita? Eu fiz uma vez com jato de plasma. Não foi muito eficaz, eu acho que fazer com corte mesmo é a que funciona, mas tem idade mínima para fazer? Não tem idade mínima, tem indicação correta. Então, existem várias outras técnicas, sem ser a do corte, como fizeste mesmo, mas elas acabam diminuindo um pouquinho o tamanho da pálpebra, mas não retira o tecido, né? Então, quando a gente examina o paciente, por isso é tão importante a consulta, para a gente avaliar a musculatura, se o olho está fechando direitinho, examinar o filme lacrimal, examinar quanto de excesso de pele o paciente tem. Então, são vários quesitos que a gente leva em consideração para decidir como vai ser a técnica da cirurgia. Doutor, uma perguntinha. Eu vejo muitas mulheres colocando cílios e algumas sim. reclamando que dói para colocar ou dói para tirar. Tem muitas pacientes com problemas aparecendo no seu consultório pela colocação de cílios? Muito. Assunto polêmico, hein? Aqui, ó. O João tá que tá hoje, ele tá animadíssimo. Tá. Então, assim, a colocação de cílios é na região dos olhos, é uma região muito sensível dos nossos olhos e cada vez mais o pessoal tem colocado um tamanho exagerado, né? Então, o que nos assusta é isso. Então, o excesso da quantidade, muita cola, o erro na técnica, tem muita gente fazendo cursinho de final de semana e já sai colocando. Verdade. Né? Alergias. Então, tem que ter esse acompanhamento tanto da saúde ocular, quanto sempre procurar um bom profissional. Eu sempre falo isso, qualquer coisa que for fazer é saúde. Nossos olhos têm uma sensibilidade maior e os cílios não servem só para passar maquiagem, né? Ele funciona como um filtro da região ocular. Então, se a gente não cuidar, a gente vai perder os nossos cílios ao longo prazo. Isso que ele perguntou do consultório, o tempo inteiro chega infecção ocular por causa desses alongamentos de cílios. Já atendi perfuração, que foi um trauma na hora de colocar o produto, alergias à cola, enfim. Então, tem que cuidar muito bem o profissional que faz e para não exagerar também. Considero que seja importante que quem faz alongamento de cílios também fazer o uso correto do colírio, né? Porque realmente o olho vai ficando mais seco. Eu consultei com a oftalmologista e ela me disse que quem tem alongamento de cílios fica piscando mais. E pisca mais, o olho corre o risco de ficar um pouco mais seco. Então, ela me recomendou que eu usasse ao menos 2 vezes por dia o colírio, que até então eu não comecei a usar, mas vou começar a usar. Eu quero te fazer mais uma pergunta só antes de finalizar. Nós falávamos sobre a blefaroplastia, né? Essa cirurgia, o paciente ele fica acordado, é anestesia local? Como que funciona, doutora? Então, é um procedimento feito com anestesia local e sedação. Eu faço dessa forma justamente para o paciente não sentir nenhum desconforto. Então, o paciente acorda, já acabou a cirurgia e está tudo bem. Não dói, não dá desconforto no pós-operatório, é bem tranquilo. E quanto tempo leva, assim, entre deitar, levar anestesia e ficar pronto? Em média, rápido? 45 minutos, 1 hora, dependendo do caso. É bem rapidinho. É bem rapidinho mesmo. Bom, rapidinho também vai ser o nosso intervalo. Em 30 segundinhos estamos de volta com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Aqui no Papo Certo, nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te lembro também que estamos ao vivo nos principais canais digitais, NET, Claro e Vivo. Doutora, por que algumas pessoas ficam lacrimejando? Não é chorando, né? Fica aquela... Então, o lacrimejamento é uma defesa do nosso organismo, né? Então, como a gente estava falando antes do caso da areia, né? Qualquer corpo estranho que cai no nosso olho, o organismo entende, preciso me livrar disso. Então, acaba produzindo uma quantidade maior de lágrima para tentar tirar esse corpo estranho que está nessa região ocular.
Mas a principal causa também é aquilo que a gente estava falando antes, que é o olho seco mesmo. Inclusive, que estava falando do piscar, né? Então, na verdade, a gente tem diminuído muito o piscar ao longo dos dias. Foi feito várias pesquisas já a respeito disso. E quando a gente está usando aparelho eletrônico, a gente pisca muito menos. E essa redução do piscar faz com que o nosso olho fique mais seco. E esse olho seco muitas vezes lacrimeja. Isso que as pessoas ficam mais assim, como assim é seco e lacrimeja? Que a síndrome do olho seco, na verdade, é uma síndrome. Então, existem vários tipos de olho seco. Existem aquelas pessoas que têm um olho totalmente seco, por quantidade ruim da lágrima, e existem pessoas que têm só a qualidade ruim da lágrima. Ou seja, é uma lágrima mais aguada, que acaba lacrimejando, vai gerar o olho vermelho também, e o paciente que eles mais sentem o desconforto, porque ele tem todos os sintomas do olho seco e ainda tem um lacrimejamento, fica mais vermelha a região dos olhos também. Tem a lágrima mais oleosa, que daí... Exatamente. O nosso filme lacrimal, ele tem várias composições, né? Então, tem uma camada mais proteica, uma camada de gordura e uma camada aquosa. Quando o organismo entende, né, que está com uma dificuldade de manter essa lágrima no lugar, ele acaba aumentando a produção aquosa e faz com que o paciente tenha todo esse desconforto. Mas no caso do olho seco, doutora, qual é o tratamento? É só usar de vez em quando algo ou é um tratamento contínuo mesmo? É um tratamento contínuo. Como eu estava dizendo, existem vários tipos e cada tipo deve ser tratado adequadamente. Então, alguns pacientes a gente tem que usar colírios anti-inflamatório, alguns tem que usar medicação via oral. E hoje em dia tem um tratamento revolucionário que é o laser, né? Então, a gente usa um laser, com luz pulsada, na região da pálpebra. A gente usa tanto na pálpebra inferior quanto na pálpebra superior, que acaba desobstruindo as glândulas, que são glândulas da região da pálpebra também, né? Que são as glândulas de meibômios, que ajuda nessa lubrificação ocular. E esse laser, já que a gente estava falando antes da parte de estética, ele tem, eu brinco, é um efeito colateral que as mulheres adoram, que melhora a estética também. Então, a gente faz para tratamento de olho seco e ele acaba melhorando um pouquinho essa região ocular, esse craquelado que fica da pálpebra, né? Os homens também, né? Devem gostar também. São tratamentos tanto para os homens como para as mulheres. Doutora, o que é a catarata? A catarata é quando uma lente natural de dentro do nosso olho, a gente tem uma lente que se chama cristalino. Essa lente é responsável por fazer o foco da nossa visão. Então, quando a gente vai olhar para longe, essa lente está relaxada. Quando a gente vai olhar para perto, ela faz força. É que nem quando o fotógrafo vai usar aquela máquina que fica mexendo na câmera, ajustando, né? Então, essa lente, ela fica o dia inteiro fazendo movimento e ao longo do envelhecimento, ela vai ficando mais opaca. Então, eu sempre brinco que catarata todo mundo vai ter um dia, né? Por quê? Porque é natural do envelhecimento dos nossos olhos. Então, todo mundo, se a gente conseguir ficar velho, né, vai ter catarata. Exatamente. E é verdade que ela volta? Não, catarata não volta. Se faz uma cirurgia... Acabou. Por quê? Porque justamente durante a cirurgia a gente retira essa lente que está envelhecida, que está opaca. E a gente acaba colocando uma lente no lugar dela. E essa lente, a gente sempre tenta colocar uma lente de qualidade melhor, né? E essa lente não vai permitir que a catarata volte, até porque a gente já tirou a lente que poderia ficar opaca. Mas é uma lente fixa daí? É uma lente fixa dentro do olho, isso aí. E a cirurgia dói? Não dói nada. A cirurgia de catarata também é feita com sedação leve, assim como a bléfaro, né? E o paciente dorme durante o procedimento. Isso é bom. Dormir Sai não vê nada. tira um soninho não vê ainda. nada. Bem bom. Olha só, agora chegamos no momento da interação com a nossa audiência e tem muitas perguntas aqui. Uma acabou de ser respondida parcialmente, mas eu vou ler igual, tá? Na cirurgia de catarata, tem necessidade de colocação de lente? É procedente dizer que o produto nacional tem menor qualidade do que os importados? É do telespectador Juarez Bittencourt. Então, o que acontece? Tem que colocar lente sim, como eu estava dizendo, já que a gente tira uma lente natural do nosso olho, a gente tem que colocar alguma outra lente no local, até para fazer a correção do grau. Se a gente não colocar a lente do olho, o paciente ficaria com um grau muito alto, ficaria bem difícil corrigir com óculos, por exemplo. Existem várias marcas de lentes, a gente chama de LIO, lente intraocular. E vários materiais, várias marcas, enfim. Normalmente as lentes que a gente chama de lentes importadas, sim, são lentes de qualidade melhor. A gente fala dessa forma muitas vezes porque é complicado tu explicar o detalhe do material para a lente. Mas existe com certeza diferença entre qualidade, assim como na lente de um óculos mesmo, existem lentes com mais chance de ficar opaca, que riscam mais fácil. No caso da lente intraocular, a gente tem uma preocupação muito grande com a opacificação dela. Então, se a lente ficar opaca, vai obstruir a visão do paciente, vai ter desconforto visual novamente. Temos um novo procedimento, hein? Como?
tem que fazer um novo procedimento. Sim, mas é bem mais complicado. Então, melhor não errar. Chegou aqui muitas perguntas, gente. Vou dando prioridade aqui. As perguntinhas que chegaram, então. Oi, boa noite, eu sou homem, tenho 57 anos e eu quero saber se é possível eliminar bolsas abaixo dos olhos. Ele também pergunta o valor, mas isso a gente passa depois. O valor é a pergunta que mais fazem em todas as redes sociais. Eu sempre explico que precisa examinar pessoalmente, porque a gente tem que planejar a técnica. E sim, é possível retirar essas bolsas. Existem cirurgias que a gente faz específicas, a gente pode fazer quando o paciente tem excesso de pele, a gente faz por fora e já tira a pele também. E quando o paciente tem só as bolsas, mas tem uma pele que não está sobrando ali nessa região, a gente pode tirar pela parte interna, não fica nem com cicatriz. E, doutora, aí já uma pergunta para mim aqui já com segundas intenções. A cada quanto tempo que nós temos que ir no oftalmologista? Eu já sei um pouco aqui já. Essa pergunta eu já respondi, tive uma resposta quente antes e já levei um puxão de orelha já. Então, o ideal é a gente consultar pelo menos uma vez ao ano no oftalmologista. Dependendo do paciente, tem que consultar mais seguido. Então, o paciente com alguma doença ocular precisa consultar a cada 6, a cada 3 meses. Então, tem que seguir a orientação do oftalmologista. Mas quem não tem esse costume, pelo menos uma vez ao ano, é muito importante ter essa consulta. Mais uma pergunta aqui que chegou o que é estreitamento do ângulo de visão e quais são os riscos que ele acarreta? Também pergunta do Juarez Bittencourt. Provavelmente está perguntando do ângulo, talvez, da região do olho que faz, eu brinco que é como se fosse o ralo do nosso olho, né? Então, a gente tem uma torneirinha aberta do olho que produz um líquido o tempo inteiro e existe um ângulo, que é o ralo do olho, que absorve esse líquido. Então, quando a gente tem um aumento da pressão ocular, por isso que eu dou esse exemplo da torneira e do ralo. Se a gente abre muito a torneira e o ralo fecha, o que acontece? Transborda. No caso do nosso olho, não tem para onde transbordar e aumenta a pressão do olho, né? E esse aumento da pressão do olho aumenta muito a chance da gente ter a doença chamada glaucoma, que é uma doença que causa cegueira irreversível. Nas consultas de rotina oftalmológicas, a gente sempre vai avaliar tanto a saúde do nervo óptico quanto a pressão intraocular para ver se o paciente tem alguma chance de ter essas alterações. Mais uma dúvida aqui de telespectador do final 8845. Quais as recomendações de uso do computador para jovem de 13 anos? Qual o maior tempo de exposição diária e qual o maior tempo de exposição contínua e respectivo descanso? Quando usa 3 horas contínuas, por exemplo. O nome dele é Francisco Dornelles e ele é o pai do Alarico. A gente sempre brinca muito sobre isso, que o bom seria que não usassem, né? Mas claro que hoje em dia não tem como fazer isso, inclusive nas escolas, tema de casa, enfim, estão usando cada vez mais aparelhos eletrônicos. O ideal é fazer várias pausas. A gente diz assim, 3 horas contínuas realmente já está causando algum tipo de lesão, porque a criança fica muito focada, não pisca e acaba forçando muito uma musculatura interna no nosso olho. A gente fala que está causando uma epidemia de miopia. A gente vai ver no futuro a maioria das crianças necessitando do uso de óculos pelo excesso de aparelhos eletrônicos também. Pessoal, vamos tentar a última perguntinha aqui que chegou, é do Gerson de Cachoeirinha. Oi, boa noite. Gostaria de saber se pela doutora, se meu caso tem solução. Estou sempre com olheira. Então, existem vários tipos de tratamento para olheira. Alguns casos são com preenchedores, por exemplo, que a gente preenche a região. Existem casos que a gente faz fios de PDO, casos cirúrgicos. Então, por isso que é importante avaliar para ver qual é o caso e qual vai ser o tratamento ideal para a sua olheira. Perfeito, então. Doutora, muitíssimo obrigada. As nossas demais perguntas serão respondidas, então, logo após o programa. Doutora, muito obrigado. Então, eu agradeço você de casa por ter nos assistido. Lembrando que o programa será reprisado amanhã, às 7h30 da manhã. Então, amanhã, neste mesmo horário, o Papo é de Trânsito. Estará conosco o despachante João Aurélio e falaremos sobre a regularização do IPVA. Estaremos esperando vocês. Até lá.